Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no canal Paz e Bem, trazendo um pouco do nosso conhecimento, trazendo um pouco desse debate possível, promovido por Allan Kardec há cerca de 160 anos atrás, e que permite que a gente converse sobre determinados temas, determinadas questões que ele nos propôs. E aqui, novamente, vou trazer para vocês, assim que o sistema me permitir, tive que fazer um pequeno ajuste aqui, para trazer esse tema muito importante, muito interessante, que é o texto, né, uma continuação, mas, novamente, temos a Delphine de Girardin como sendo a autora espiritual de um texto por nós aqui fornecido, que trata do tema a reencarnação. Curiosamente, é da mesma médium, se não me engano, a senhorita Eugenie. Posso estar errado, porque afinal meu francês é péssimo, mas é importante que a gente trabalhe todos esses temas para que a gente entender também o que os próprios espíritos dizem. Podemos colocar que uma das marcas do movimento espírita, ou da própria doutrina espírita, é a própria questão da reencarnação. E que, apesar de termos uma base cristã muito forte, não somente se pudermos colocar a questão da própria base doutrinária, ter uma base cristã forte, Jesus Cristo aparece em todos os livros de Kardec de uma forma ou de outra, e o próprio Kardec demonstra isso, especialmente, às vezes as pessoas estudam apenas o que é o Espiritismo, mas Jesus perpassa por todos os livros de Kardec. A gente tem também aqui a questão da comunicabilidade com os espíritos, ou seja, os espíritos estão o tempo todo interagindo conosco. Esse é um dos pontos também fundamentais da doutrina espírita. Podemos dizer que são duas marcas e que todas as casas espíritas, independentemente se são mais pró-Divaldo, pró-Chico, progressistas, ou têm uma base kardeciana maior, acabam tendo esse detalhe aí também muito mais forte. Lembrando a todo mundo que estamos ao vivo, então quem quiser conversar conosco, compartilhar suas ideias, seus conhecimentos, fiquem à vontade para trazer seus questionamentos, e tudo mais aquilo que acharmos melhor. A pessoa pensa essa cara amassada, mas é importante para a gente estar aqui, começar de manhã, depois da Carla Pavão ter dado um show lá na Paz e Bem, estamos aqui para trazer um pouco mais daquilo que a gente teve ontem, espiritualidade e diversidade, hoje aqui no Caminhos do Espiritismo. E o Kardec menciona que esse texto foi recebido é, pelo espírito da senhora Girardin e solicitado a dar outro sobre a reencarnação. A gente tinha falado sobre a intuição da vida futura, que não deixa de ser algo como vai ser a nossa morte, ou seja, como é que vai ser isso, com a intuição que a gente tem a partir da nossa vivência aqui na Terra. E aí o Kardec comenta que foi solicitado a ela falar sobre a reencarnação, ou, como eu gosto de chamar, de pluralidade das existências, pois, afinal, boa parte do cristianismo crê que tenhamos apenas uma existência, que nela se completaria toda a nossa vivência. Na nossa visão, a existência é única, a do espírito, mas as encarnações são muito múltiplas. E nisso a gente passa a entender um pouco melhor o porquê de determinadas situações que nós vivenciamos e que não encontram base, encontram justificativa na nossa vivência cotidiana. E a senhora Girardin, Delphine de Girardin, fala o seguinte: primeiro ela responde, bem que eu quero, esta média está acostumada a me ver, o que nem sempre lhe agrada, e vós tendes razão. Ou seja, havia uma certa dificuldade para a médium com relação a lidar com isso. E lembrando que Kardec não aceitou de imediato nem a comunicabilidade com os mortos, muito menos a situação de que eram espíritos se comunicando, muito menos a questão da pluralidade das existências. Tanto que ele só aceitou uma das encarnações que lhe são atribuídas,
é o caso de Jan Hus, um missionário do século XVI, se não me engano, ou mais antigo, mas que era uma questão que ele viveu já na Reforma Protestante, que havia sido assassinado na fogueira por conta da perseguição da Inquisição. Caso que foi novamente aqui, mas a Inquisição já estava começando a perder força fora do seu âmbito interno. Então, a gente tem aí uma questão muito interessante, porque o próprio Kardec teve dificuldade para lidar com tópicos que hoje são fundamentais dentro da doutrina espírita. E por isso mesmo vamos trazer aqui tentando ajustar um pouquinho melhor a luz, por isso que a TV é ao vivo, para falar desse texto da Delphine de Girardin. Ela diz o seguinte: a reencarnação é uma coisa lógica, toca os nossos sentidos. Assim, pois, trata-se apenas de refletir, de querer examinar bem ao nosso redor. Basta olhar para dentro de si mesmo para achar as provas da reencarnação. Vede a esta mesa um bom pai de família. Tem várias crianças lindas, umas de inteligência notável, outras no estado quase abjeto. De onde essa diferença? O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, contudo, tantos contrastes. Então, ela já começa colocando na própria realidade familiar as diferenças. Poderíamos até olhar enquanto essa pluralidade de existências. Por exemplo, meu pai é da área de engenharia, minha mãe de português. Eu fui para a área de português, meu irmão para a área de matemática. Então, de certa forma, isso, digamos, é justificável, até podemos dizer, herdou determinado genes. Mas a gente foi até mais à frente em termos de formação acadêmica, atuamos em áreas diferentes, lidamos com públicos diferentes. Então, isso tudo é parte desse processo justificável por conta dessas inteligências múltiplas e de tudo mais. E, além disso, a gente tem outras questões envolvidas. Temos casos na família, por exemplo, de irmãos em condições precárias, até mesmo de consciência, pessoas que possuem algum grau de deficiência, outros possuem uma inteligência brilhante, antes determinadas famílias que não têm muita pessoas com bastante grau de inteligência. Então, isso tudo é passível de questionamento, tudo isso é passível de revisão. Então, são questões muito interessantes que são colocadas e que, a partir desse momento, a gente passa a analisar por outros critérios. E a Delphine de Girardin ainda fala o seguinte: atentai para as vossas memórias. Não encontrais nelas a intuição de fatos dos quais não tendes o menor conhecimento e que, entretanto, se retrata para vós absolutamente como se tivessem existido. Vendo uma pessoa pela primeira vez, não ficais chocados, porque vos parece pelo conhecido anteriormente. Sim, não é? Então, isto vos prova uma vida anterior da qual participastes. Isso prova que o menino inteligente deve ter percorrido várias existências e que, por isso, se depurou, e que o outro talvez esteja na primeira, daí muitas vezes essa dificuldade, e que a pessoa que encontraste talvez tenha sido íntima, que o fato que vos lembrais vos aconteceu pessoalmente em muita vida. Daí que vem a intuição, ou seja, a gente fala, famoso o santo bateu ou o santo não bateu. Ou seja, você observa aquela pessoa, a pessoa é simpática a você, você de repente se torna íntima dela. E ela não é sua parente, não é ninguém com quem temos convivido, sequer tenhamos identidades assim de histórias. Então, isso são algumas das provas, não são todas, que dariam aso a entendermos a questão da reencarnação. Continua ela. Além disso, para entrar no reino de Deus é preciso que sejais perfeitos. Vejamos. Julgais que vos reste tão pouco a fazer para crer, e depois de vossa morte, uns 3 ou 4 meses na esfera vos bastarão? Ou seja, seria a ideia de que tenhamos uma vida, digamos, afortunada dentro do âmbito espiritual, a partir da nossa desencarnação, apenas por esse processo, por esse período que estivemos na Terra.
é algo que, muito provavelmente, se olharmos para a nossa vivência, nós não teríamos isso. É claro que essa exigência da perfeição é algo que nem todo mundo tem por objeto, tem por noção, mas é algo que os espíritos esclarecem para nós, que a gente precisa chegar a esse grau de perfeição e que a cada dia nós temos oportunidade para lutar contra os nossos vícios e estimular as nossas virtudes para a nossa evolução espiritual. Então, ela continua falando sobre essa questão. Basta 3 ou 4 meses bastarão para estarmos em condições de ingressar em esferas mais altas? E ela fala: não acredito em tanta pretensão. Para adquirir é necessário trabalhar. E a fortuna moral não se lega com a fortuna material. Ou seja, não basta ter dinheiro para se alcançar um patamar mais elevado dentro do mundo espiritual. É preciso que nós tenhamos trabalho, consistência, caridade, amor. É essa questão da fortuna moral. Ou seja, não é só uma questão de inteligência, é questão de prática, é questão de desenvolvimento de virtudes e outras coisas envolvidas que muitas vezes ainda não sabemos, por não termos condições de tratar disso como se deve. E aí, continuando. Para os depurardes, é preciso passar por vários corpos que levam com eles, em cada despojamento, uma parte das vossas impurezas. Então, nesse processo, a gente vai conseguindo adquirir cada vez mais conhecimentos e vamos nos desvencilhando das nossas características não muito legais, que é algo que faz parte do nosso momento que nós estamos aqui. Um bom exemplo é que nós temos ainda a dificuldade de lidar e de perdoar os desgovernantes do nosso país. É algo que não vai ser simples, pois cada um de nós foi atingido de alguma forma por esse desgoverno, seja por uma pessoa que morreu de Covid, seja por alguma dificuldade, algum desprestígio em alguma área, e que levou também, por exemplo, ao patamar de pobreza que levou muitas pessoas à fila do osso. Então, se não fomos atingidos diretamente, fomos atingidos indiretamente ao ver essa miséria graçando desnecessariamente em nosso país e que esperamos que o atual governo faça a diferença, não somente em uma mudança de paradigmas sentimentais, mas também numa mudança de paradigmas moralmente e eticamente pensáveis. Até porque nós estamos falando aqui de uma questão de justiça social, uma questão de uma vivência mais digna para cada cidadão brasileiro. Temos também aqui, para fechar texto, se refletirdes, não podereis deixar de vos render à evidência. É claro que tem pessoas que não acreditam nem naquela morte. Existe a vida após a morte. É um dos coisas também, outros pontos fundamentais da doutrina espírita. Mas para pararmos para analisar, para nós é lógico que para diversos males do nosso planeta, nós temos isso em conta. E, além disso, uma das questões envolvidas na reencarnação estaria justamente numa mudança do sistema social, que já evoluiu do antigo regime, passou pelo feudalismo, passou por outros momentos e que hoje nós temos esse capitalismo híbrido e que, ainda assim, apesar de dominante, pode mudar para um sistema mais humanista. Errando, a gente vai tentando achar situações menos degradantes. Apesar de termos saído de um sistema escravocrata, no sentido de não dar um centavo financeiro a escravos, nós temos hoje um sistema que permite que as pessoas recebam um salário, ainda que o salário ainda não dê conta o suficiente das necessidades das pessoas. Até lá, vamos continuar trabalhando para a superação, e esse é um dos objetivos, ao nosso ver, também da reencarnação. Para as pessoas do movimento conservador ou reacionário, isso é uma questão natural, eles não explicam como se dará. Contudo, nós, da visão progressista, acreditamos que um dos tópicos fundamentais
e que deveria ser pauta política é essa mudança de sistema econômico que apenas gera acúmulo de riquezas de um lado e uma total miséria do outro, deixando as pessoas completamente sem condições. E o que tem acontecido é que, em vez de aqueles que acumularam riquezas auxiliar ou permitir o desenvolvimento de países e de economias melhores, o que tem servido é ter sido a retroalimentação do mercado financeiro, o que é péssimo se pararmos para analisar os resultados dessa vivência. Por isso, vamos caminhando para o nosso encerramento e deixando essa mensagem que, dentro das nossas visões, a reencarnação é lógica, a pluralidade das existências é lógica no sentido não somente do nosso desenvolvimento moral, individual, mas também do desenvolvimento social, em que vamos aprendendo a lidar com nossos erros e vamos lutar pelos acertos. Porém, para que isso aconteça, é preciso também vontade, trabalho, união e esclarecimento. E nós não vamos superar isso, nós não vamos deixar de lado toda essa vivência que nós tivemos se não lutarmos também para essa mudança de regime político e econômico, que possa ouvir as pessoas de melhor maneira. E é claro, com as experiências adquiridas no planeta, nós vamos entendendo de que forma, por erros e acertos, vamos superando esses erros e acertando cada vez mais. Requer boa vontade, requer união e, além de tudo, também solidariedade, alteridade, vontade de fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. Algo que, infelizmente, ainda não encontramos no capitalismo. No capitalismo, só se faz o bem se tiver algum retorno. E que retorno a pessoa pode dar se mal tem a própria vida para oferecer? Então, vamos pensando, vamos vendo de que maneiras nós vamos superar esses momentos. E assim, caminhamos para o encerramento, hoje sem nenhuma. Hoje ninguém deu bom dia, e tudo mais, mas não temos problemas. Fiquem à vontade aí para sempre colaborar conosco. Nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Ontem falamos da diversidade, falamos de Bento XVI, Pelé, e aquela foto emblemática da inauguração do governo Lula, terceiro governo de um presidente em nosso querido país. E também tivemos aqui a oportunidade de falar desse texto de Delfim de Girardin, em que podemos tratar de bases do que poderiam ser a nossa visão lógica para entendermos a encarnação. Melhor do que isso, ele poderia trazer as provas que Ian Stevenson e Hernando Guimarães Andrade e outros têm procurado buscar a partir de memórias de crianças, que demonstram lembrar de encarnações anteriores, que para nós também é bastante lógico. E isso, em outro momento, podemos trazer, porque os depoimentos, para mim, são muito contundentes e talvez ajudariam a gente a entender outros pontos que são tratados de maneira muito teórica, que são as questões morais envolvidas nesse processo reencarnatório. E lembrando também que nós somos o SEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos, neste momento, estudando o livro Educação, Espiritualidade e Transformação Social, em que podemos analisar determinados tópicos educacionais envolvidos no nosso processo cotidiano, e, é claro, sempre que possível, puxando para o lado da doutrina espírita e do movimento espírita, tanto do movimento reacionário, conservador, fabiano, como também no âmbito dos coletivos progressistas. Temos também diversos grupos de WhatsApp, que nós discutimos Kardec, e debatemos questões étnico-raciais, questão da diversidade sexual e também o Esperanto, além de outros tópicos que achamos pertinentes nesse bate-papo, levando em conta a questão política. Saímos de um momento ainda bastante conturbado e esperamos que, nesse momento de liberdade que nós tenhamos aqui, possamos conversar com mais calma sobre esses temas e outros que virão. Temos também aqui, para encerrar, lembrando quem puder curtir, compartilhar e aí também, que se puder, colaborar financeiramente com o nosso canal para que a gente possa continuar trabalhando e ampliando os diversos canais, os diversos setores, os diversos patamares que estiverem ao nosso alcance.
Tudo mais, gente. Forte abraço, um beijo enorme, um excelente dia e até a próxima semana que podemos trabalhar esses temas. Tchau, pessoal.